Oi, meu nome é Karine Lima Nunes, eu sou estudante de medicina do quarto ano da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e, por meio da matéria ministrada pelo professor Dr. Antônio Grande, vamos verificar o impacto da suplementação da vitamina D para as gestantes e para os seus filhos recém-nascidos. Bom, a vitamina D exerce diversas funções no organismo, como a gente já sabe, independente de gestação. Ela atua na saúde óssea, imunológica e muscular, sendo essencial para o funcionamento adequado do organismo. Além desses fatores, a vitamina D auxilia nos níveis normais de glicose, regulando a liberação da insulina. Pensando então nesse fator, será que a suplementação dessa vitamina poderia auxiliar gestantes no que diz respeito à diabetes gestacional, influenciando na qualidade de vida do recém-nascido, como, por exemplo, no peso desse neném? Foi a partir então que surgiu nossa pergunta clínica. Será que a suplementação de vitamina D pode alterar ou melhorar os desfechos maternos e neonatais? E quem vai nos auxiliar a responder essa questão é a revisão sistemática Vitamin D Supplementation for Women During Pregnancy Review, buscada na base de dados Cochrane Library. A escolha do estudo, ela se deu após a análise do pico da revisão, e eu havia determinado que a pesquisa precisava atender aos seguintes critérios. No P, população gestante. I, intervenção, suplementação de vitamina D oral. C, comparação, placebo. E o desfecho, que seria diabetes gestacional e peso ao nascer. Quando analisamos o pico da pesquisa, verificamos que o mesmo determina como população de estudo jovens e adultos grávidas e intervenção como suplementação de vitamina D e análogos ou outras vitaminas de forma oral com comparação do placebo. E dentre os desfechos, ele também espera encontrar um impacto no diabetes gestacional, no peso ao nascer, demonstrando atender a todos os nossos critérios. No entanto, o estudo também analisou nos seus desfechos primários a pré-eclâmpsia e outros efeitos adversos nas gestantes, além da prematuridade no aspecto infantil. Devido ao impacto de pré-eclâmpsia no contexto da saúde pública, vamos analisar esses três desfechos: diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e peso ao nascer. Bom, tendo delimitado o pico, agora vamos analisar o projeto e a forma de seleção dos artigos escolhidos. Para que fosse possível avaliar se a suplementação de vitamina D, isoladamente ou em combinação com cálcio ou outras vitaminas e minerais, administrada a mulheres durante a gestação, pode melhorar de forma segura certos desfechos maternos e neonatais, os autores buscaram por artigos em diversas bases de dados, usando como critérios de seleção ensaios clínicos randomizados e quase não randomizados. As bases de dados foram principalmente na Cochrane Pregnancy and Children Birth Trials Register. Isso porque a base conseguia abranger resultados no Central Medline Embase, SINAHIL, ClinicalTrials.gov, na WHO International e em análise de conferências relevantes. E como foram realizados a coleta de dados desses artigos para análise? Dois autores independentes avaliaram a elegibilidade dos estudos, confiabilidade e o risco de viés. Assim, através da análise do fluxograma Prisma, conseguimos identificar então como se filtrou os estudos e os motivos de exclusão. Após eliminar os artigos duplicados, foram selecionados e triados 163 registros. Desses 163, dois estudos foram retirados após análise, restando 161 elegíveis para análise. Dos 161 artigos, alguns ainda estavam em andamento, alguns aguardavam classificação, outros eram relatórios de síntese qualitativo, restando no final apenas 9 estudos de síntese quantitativa elegíveis para análise que cumpriam com os critérios pré-determinados.
Vale ressaltar que a qualidade da evidência foi analisada pela abordagem GRADE, que utiliza dos 5 domínios mostrados no slide para dizer se o efeito da intervenção, ou seja, no nosso caso, se a suplementação de vitamina D é uma medida de certeza e recomendável para os gestantes. Através dessa análise, após a remoção de alguns estudos, as evidências foram rebaixadas para baixa ou muito baixa certeza devido a limitações no desenho dos estudos, inconsistências entre os estudos e imprecisão. Para gerenciar os dados dos estudos e avaliar o risco de viés, usou-se 6 critérios de avaliação de viés, sendo eles: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, cegueira de participantes e pessoal, cegueira da avaliação de resultados, dados de resultados incompletos, relatórios seletivos e outros. Podemos ver que nem todos os estudos possuíam informação completa sobre todos esses critérios, mas que a maioria sim. Para iniciar a avaliação do efeito, vamos começar pela análise dos efeitos compilados na abordagem GRADE. No entanto, vale ressaltar que para as medidas dos efeitos, o estudo estabeleceu para variáveis dicotômicas a revisão o risk rate, com intervalos de confiança de 95% e para dados contínuos, usou-se a diferença média, sem necessidade de usar a diferença média padronizada para combinar os ensaios. Agora, vamos analisar na tabela nossos desfechos de interesse, começando pela pré-eclâmpsia. Foi utilizado para análise um estudo comparando a suplementação de vitamina D com o placebo. O efeito relativo varia de 0,33 a 1,33 e o grau de certeza de evidência na abordagem GRADE é muito baixo, demonstrando o resultado de que a suplementação de vitamina D não tem efeito efetivo sobre o desfecho de pré-eclâmpsia. O mesmo é identificado quando analisamos o diabetes gestacional como risco relativo, que vai de 0,03 a 8,26, mantendo o efeito muito baixo na avaliação GRADE. Verificamos que a suplementação de vitamina D não tem efeito verdadeiro nesse desfecho. Agora vamos analisar o desfecho relacionado ao neonato, que seria o baixo peso anal-C. Nesse caso, verificamos uma melhoria nas evidências pela abordagem GRADE, mas o efeito relativo varia de 0,44 a 1,06, mostrando que não há efeito certo da intervenção no desfecho, não garantindo a redução desse risco. Agora, vamos analisar esses 3 desfechos de forma individual. Vale destacar que a revisão avaliou a heterogeneidade estatística em cada meta-análise, usando as estatísticas tau elevado a 2, i elevado a 2 e x elevado a 2. Considerando a heterogeneidade como substancial se o valor i elevado a 2 fosse maior que 30% e o tau elevado a 2 fosse maior que zero, ou houvesse um valor p baixo, menor que 0,10. No teste x elevado a 2 para a heterogeneidade. Quando analisamos o desfecho primário sobre pré-eclâmpsia, verificamos uma variável dicotômica avaliada pelo risk ratio, com a linha de nulidade passando pelo 1. O quadrado mostra o tamanho da nossa amostra e a linha horizontal ao passar pela linha da nulidade nos indica que não há diferença entre os grupos. Já quando analisamos nosso losango, verificamos que ele também passa pela linha de nulidade, indicando que a somatização dos estudos também não demonstra diferença de efeito no uso da intervenção. Agora, vamos analisar o efeito da suplementação de vitamina D no diabetes gestacional. Quando analisamos o gráfico de floresta, verificamos também uma variável dicotômica avaliada pelo risk ratio, com a linha de nulidade passando pelo 1. Nesse desfecho, verificamos que a linha horizontal passa muito pela linha de nulidade, indicando que não houve diferença de efeito nos grupos com suplementação e no grupo com placebo. Quando analisamos nosso losango, verificamos que ele também passa pela linha de nulidade, indicando que a somatização dos estudos também não demonstra diferença de efeito no uso da intervenção.
Fim, vamos analisar a influência da suplementação de vitamina D no baixo peso ao nascer. As evidências sugerem que a suplementação com vitamina D durante a gravidez, em comparação com placebo ou nenhuma intervenção, pode reduzir o risco de baixo peso ao nascer. No entanto, o intervalo de confiança superior sugere que um aumento no risco não pode ser descartado, e isso fica claro quando analisamos nosso gráfico de floresta. Verificamos que, ao analisar os estudos, que os quadrados se encontram do lado esquerdo. No entanto, em algumas linhas horizontais, ainda cruzam a linha de nulidade. Além disso, nosso losango também está em contato com nossa linha primária, e é exatamente isso que pode indicar a incerteza do estudo. Então, assim, de forma geral, tendo analisado todos esses resultados, fica claro que a suplementação de vitamina D para a gestante não causa nenhum efeito nos desfechos primários previstos, não podendo assegurar a redução de riscos de pré-eclâmpsia ou diabetes gestacional, e sendo incerta quanto ao baixo peso ao nascer. Por isso, se faz necessário sempre um acompanhamento médico para verificar a necessidade da suplementação e o objetivo dessa orientação. Então é isso e muito obrigada.